Olá! Nesse vídeo vamos estudar a álgebra de funções. Sejam f e g duas funções com domínio a e b respectivamente, a gente pode definir a soma, a diferença, o produto e quociente dessas duas funções. E cada uma vai ser uma nova função, tá? Então, a soma f mais g de x é definida por f de x mais g de x. A diferença f menos g de x é definida por f de x menos g de x. O produto f vezes g de x é definido por f de x vezes g de x. E quociente f sobre g de x é definido por f de x sobre g de x. Agora, a gente diz que cada uma dessas operações dá uma nova função. Então, cada função vem com domínio, né? A gente tem que estudar o domínio dessas novas funções. E no caso da soma, diferença e o produto, o domínio da nova função é determinado por interseção dos domínios de f e g. Tá certo? Então, o domínio de soma e diferença e produto é sempre interseção de domínio a e b. Já no quociente, a gente vai considerar também interseção de A e B, que são domínio de f e g, mas tem uma diferença, um detalhe. Aqui, g de x está no denominador. E a gente sabe que não pode ter valor zero por estar no denominador. Então, a gente tem que achar os valores, os números reais de x, que estão no domínio de g, que faça esse g de x zero, e excluir da interseção. Ok? Então, o domínio do quociente f sobre g de x seria a interseção de a e b menos os valores de x que faça g de x zero. Vamos ver nos exemplos. Aqui, f de x é dado por função raiz quadrada de 5 menos x e g de x é dado por raiz quadrada de x menos 3. Vamos achar a soma, diferença, o produto e quociente, tá? E achar as funções, a gente só tem que substituir as funções dadas nas fórmulas, nas definições aqui, tá? Nas definições. Então, a soma vai ser a soma das funções f e g. Aqui f de x é raiz quadrada de 5 menos x, mais g de x, que é raiz quadrada de x menos 3. A diferença é a função definida por f de x, né, menos g de x. F vezes g de x, raiz quadrada de 5 menos x, vezes raiz quadrada de x menos 3. E o quociente é f sobre g. Então, raiz quadrada de 5 menos x sobre raiz quadrada de x menos 3. Agora, questão dos domínios, vamos verificar aqui, tá bom? Primeiro vamos ter que definir os domínios, tá certo? F de x igual x menos 5. Então, qual é primeiro, né? Qual é o domínio de f? Vamos achar esse domínio. A gente sabe que dentro da raiz quadrada não pode ser números negativos. Então, por isso que a gente tem essa restrição sobre variável independente de x, né? X menos 5 tem que ser maior ou igual a zero. Não, eu escrevi, acho que escrevi errado, gente. Desculpa, aqui 5 menos x. Peraí, eu não olhei. Acho que 5 menos x, tá. Vou corrigir aqui só, rapidinho. Desculpem, aqui. Então, vamos continuar. 5 menos x maior ou igual a zero, ok? Porque, lembra que dentro da raiz não pode ser negativo, ou seja, tem que ser não negativo. Maior ou igual a zero, ok? Então, aqui, isso equivale, essa desigualdade equivale o quê? X, aqui, 5 maior ou igual a x, ou seja, x menor ou igual a 5, né? Para achar isso, ou vamos deixar aqui por enquanto, tá? Depois eu vou escrever. Vou olhar só aqui g de x, que é raiz quadrada de x menos 3. Mesma regra, dentro da raiz não pode ser negativo, então a restrição sobre x é
que x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0. Agora, eu vou escrever aqui, x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0. E essa desigualdade é equivalente a seguinte, x maior ou igual a 3. Tá certo? Então, achamos isso. Agora, eu vou colocar tudo isso numa reta real, tudo junto, porque depois a gente vai precisar de o quê? De interseção, né? 3 aqui, 5 aqui. Então, primeiro, domínio de f em termos de intervalos. X menor ou igual a 5. Então, 5 incluído e valores menores. Então, aqui eu tenho 5 e menores. Deus. Opa, deu problema. Muito gente. Eu não entendo o que aconteceu. Opa, não sei o que aconteceu agora, mas tudo bem. Não vou usar então. Aqui 5 e menores. Por... Oh, não gostei. Bom, vamos ver aqui. Então, o intervalo menos infinito 5 incluído. E para domínio do G, x maior ou igual a 3. Então, 3 e mais infinito, tá certo? Qual é a interseção desses? Então, se eu pudesse escrever aqui, ficaria melhor. Só que aconteceu um problema técnico, não sei o que. Mas aqui... Ah, ok, resolvi. Obrigada. Voltou. Obrigada. Aqui, isso é domínio de f. Isso é domínio de g maior ou igual a 3. Qual é a interseção? Aqui, domínio de g. Qual é a interseção? Vamos marcar por, sei lá, preto. 3 e 5 fechado, né? Então, interseção de duas funções, do domínio de duas funções, seguinte. Domínio de f, interseção domínio de g, o intervalo 3, 5. Aqui. Só que isso seria domínio de f mais g igual domínio de f menos g igual domínio de f vezes g. Seria essa interseção, né? 3, 5 fechado. Mas quando a gente olha no domínio de f sobre g, a gente tem que ter cuidado, porque precisamos excluir o valor que faça g de x igual a 0. Quem faz g de x igual a 0? Igual a 3, né? Quando x for 3, g de x igual a 0. Ou seja, quando x for 3, g de x igual... g de 3, né? G de 3 igual a 0. E isso não é permitido no caso do quociente. Então, aqui, quando eu escrevo o domínio do quociente, eu tenho que excluir esse 3, porque realmente esse valor aqui que faça denominador 0, tá certo? Isso é a diferença dos domínios dessas funções novas algébricas. Mas fora disso, tudo normal, ok? E outra operação é o produto de uma função por um número real. Isso também é definido, ok? Se f é uma função e k é um número real, então a gente pode definir função kf por seguinte forma. Kf de x igual a k vezes f de x, ok? E o domínio de kf coincide com o domínio de f. Por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x ou quadrado menos 4, k igual a 3. Então, quem seria kf de x? K vezes f de x, ou seja, 3 vezes f de x, que é raiz quadrada de x ao quadrado menos 4.
Já o domínio vai ser igual, então para determinar o domínio de KF, a gente olha para o domínio de F, que é, a gente já, acho que já estudamos isso antes, mas vou fazer de novo. Vamos fazer então o domínio dessa função aqui. Não cai mais, né? Vamos fazer de novo. F de x igual a x ao quadrado menos 4. Agora, eu sei que dentro da raiz não será negativo, então x ao quadrado menos tem que ser maior ou igual a zero. Esse eu vou fatorar, porque isso vai virar um estudo de sinal, né? X ao quadrado menos 4 é o que? A diferença de dois quadrados. Então, a fórmula eu sei, vou lembrar de novo. Aqui. Se a gente tem a quadrada menos b quadrada, a fatoração desse seria a menos b vezes a mais b, certo? Então, eu tenho aqui, olhando para essa fórmula, né? Eu tenho x menos 2, x mais 2 maior ou igual a zero. Agora, eu tenho dois casos aqui. Para que essa multiplicação seja não negativa, os sinais têm que ser iguais. Mas o que pode acontecer? Pode ser que os dois são positivos ou os dois negativos. Já não pode ser diferente porque a multiplicação de mais com menos vai dar menos, ou seja, negativo. Mas aqui eu quero não negativo. Então, vou estudar esses dois casos. Caso 1, onde x menos 2 maior ou igual a zero e x mais 2 maior ou igual a zero simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Aqui x maior ou igual a 2, x maior ou igual a menos 2. Então, para determinar, já que aqui tenho vírgula, ou seja, ao mesmo tempo, eu vou ter que olhar para a interseção, né? Aqui 0, aqui menos 2, aqui mais 2. Por um lado, x tem que ser maior ou igual a 2. Aqui. Por outro lado, x tem que ser maior ou igual a menos 2, né? Qual é a interseção? A interseção mais 2 mais infinito. Então, aqui eu tenho o seguinte. Vou escrever em termos de intervalos mesmo. Tá? X pertence a esse intervalo, ok? No primeiro caso, a solução dessas duas desigualdades ao mesmo tempo me dá x maior ou igual a mais 2. Já o segundo caso, eu vou ter que estudar também separadamente o segundo caso, onde os dois, caso 2, onde os dois são negativos, né? Ou seja, x menos 2 menor ou igual a 0 e x mais 2 menor ou igual a 0. Vamos ver o que acontece. Aqui, x menor ou igual a 2, x menor ou igual a menos 2. Vou colocar de novo na reta real, junto. Aqui 0, aqui 2, aqui menos 2. Por um lado, tem que ser menor ou igual a 2. Aqui, esse, tá? Opa. E por outro lado, tem que ser menor ou igual a menos 2. Então, esse aqui. Ok? E a interseção seria o quê? A interseção seria aqui, menos 2 para menos infinito, né? Então, nesse caso, 2, x pertence à solução, né, dessas desigualdades ao mesmo tempo, vai me dar esse intervalo. Mas, a solução mesmo, é a união, ou reunião desses dois casos, né? De um lado, a gente vai ter tudo isso para escrever domínio de F. Domínio de F seria a união desses intervalos que vêm dos dois casos. Então, a gente fez o domínio dessa função aqui. Ok? Vou escrever mais uma vez aqui. Menos infinito menos 2. União 2 mais infinito. Aqui incluído, tá bom? Então, domínio a gente achou.
E o domínio de f vai ser igual ao domínio de 3f nesse caso. E a gente escreve aqui, menos infinito menos 2, união, e o 2 mais infinito, 2 mais infinito. Isso assim. Ok, nesse vídeo eu vou parar por aqui.